Existe um texto muito conhecido por todos os cristãos, que é o texto de Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, quando Oséias, o profeta, sendo boca de Deus, ele diz que o meu povo, ele perece, ele é destruído porque lhe falta o conhecimento. E essa primeira parte desse verso é citado em muitas pregações, em muitas mensagens, e não há problema de ser citado, porque é uma verdade. O povo, ele é destruído, ele perece, ele sofre angústias, dores, passa por situações de dificuldades diversas, porque não tem conhecimento. E a falta do conhecimento leva qualquer ser humano a se perder, a tomar decisões erradas, a não ter condições de ter medidas que possam ser mais justas, mais fidedignas. A falta de conhecimento causa um mal muito grande a toda a humanidade. E Deus diz isso pela boca do profeta Oséias para todo o povo de Deus, especificamente nesse texto ao povo de Israel. E nós, como somos herdeiros da fé de Abraão e somos cristãos por meio de Cristo Jesus, também temos esses princípios, esse aprendizado como palavra de Deus para a nossa vida. Então essa palavra é para nós, essa palavra é para mim, essa palavra é para você, essa palavra é para todos, na verdade. O meu povo, ele perece por falta de conhecimento. O povo é destruído porque lhe falta iluminação de todas as verdades, de muitas verdades. Bem, só que não termina por aí. Essa é a grande questão. O texto ainda continua na sua parte B dizendo: porque tu, sacerdote, rejeitou o conhecimento, eu também, o Senhor, te rejeitei. Nós estamos vivendo um tempo de muita confusão, em poucas semanas. Questões assim tão simples para alguns me parecem ser bem complicadas para outros, na questão do entendimento, no que diz respeito a uma consciência escatológica e a uma consciência eclesiológica. Sobre a eclésia, eu estou impressionado porque realmente o cenário é muito precário no conhecimento, muito infantil. As pessoas não sabendo fazer a diferença e distinguir o que é igreja, segundo os evangelhos, segundo as escrituras, e o que é prédio edifício onde se reúnem as pessoas que são a igreja. Então parece uma coisa assim básica, um leitinho, mas está precisando ser dito, porque as pessoas já deveriam estar sendo mestres nesse tipo de ensino, mas ainda, devido à sua sistemática religiosa, que as doutrinaram de maneira dogmática, não aprenderam, parece que nas pregações, nos cultos, como se diz nas escolas bíblicas, né? No domingo pela manhã, ou não participaram de nenhuma formação de discipulado, ou nenhuma formação que formasse um líder, que estudasse as escrituras, porque pensar que a estrutura, a liturgia, a ortodoxia é a igreja beira a loucura e o absurdo. É como os bibliólatras, tem gente que pensa que a Bíblia é Jesus. Eu estou falando sério para você. Eles não entendem que a Bíblia é um conjunto de livros que são recentes. O cânon sagrado é uma coisa que tem menos de 1000 anos. E as pessoas não entendem que Jesus, ele é a palavra de Deus, ele é o Senhor, ele é tudo. Então um fundamentalismo assim meio esquizofrênico, meio doentio. Por que eu estou falando isso? Porque eu ouvi a pessoa me dizendo que a Bíblia e Jesus é como se fosse a mesma coisa. Eles não entendem que a Bíblia Sagrada, essa biblioteca que reúne os livros, na verdade, contém a palavra de Deus revelada por meio de profetas, apóstolos, por meio da escrita, e foram registradas por meio da escrita, inspirado pelo Espírito Santo, inspirado por Jesus. E a própria biblioteca que reúne todos esses livros, ela diz que Jesus é a palavra de Deus, e que ela contém a palavra de Deus, ela revela a palavra de Deus, ela dita e ela pregada é a palavra de Deus em movimento, de maneira rema, de maneira profética, o Logos revelado, agindo no rema, ou seja, a palavra em movimento, através da escrita, através do Espírito Santo, para que os homens tenham um trilho, para que eles não se percam, para que eles não sofram tendências, porque as escrituras, segundo Pedro, ela não é de interpretação particular. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, ela é ali uma coisa revelada, absoluta, baseada na verdade. E tudo nas escrituras falam de Jesus, porque Jesus
Ele é a palavra de Deus. Ele é o verbo. Jesus disse em João 5, versículo 39, nós devemos examinar as Escrituras, porque pensamos ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam ao respeito dele. Ou seja, as Escrituras Sagradas revelam tudo o que nós precisamos para conhecer a Deus e para ter a salvação, mas elas não conseguem conter e ter tudo sobre Jesus, que é a palavra de Deus. Ele é muito mais do que isso. Ele é muito maior. As pessoas querem encaixotar Jesus e Deus, não entendem que ali é para você ter um manual, para você não errar, para você seguir de maneira que Jesus seja glorificado e Deus aprove a sua vida, com as histórias, com as situações adversas, para você aprender os princípios, os estatutos, né, e ter uma vida espiritual assim, crescente, evoluindo no conhecimento do próprio Jesus, que vai se revelando a você por meio da palavra escrita, mas por meio da sua relação com Ele verdadeira e íntima. Ai, meu Deus, é cada coisa que a gente ouve, mas eu entendo que a religião causa isso nas pessoas e elas ficam fanáticas e perdem até a mais simples conceituação da inteligência. Entendeu? A Bíblia, ela é um livro que as pessoas fizeram, que uniu a biblioteca, o cânon sagrado, lá na época de Constantino, lá no século IV, e uma maravilha, uma bênção, um grande presente. A Bíblia em português, no português do Brasil, ela é muito recente, ela é muito jovem, ela tem menos de 300 anos, apesar que João Ferreira de Almeida, que viveu na Holanda, um grande instrumento de Deus, ele traduziu para o português, se eu não me engano, no século XVII ou no século XVIII, mas os exemplares eram muito raros. Quando chegou no Brasil para todos terem, já tinham muitos e muitos anos ela ter sido impressa, e a primeira Bíblia impressa foi, se eu não me engano, em Genebra, por Gutenberg. E essa, até o primeiro lugar onde foi impressa, era do filósofo meio confuso, meio ateu, meio cético, às vezes, quando estava na dificuldade da hora da morte, já ficou crendo novamente, que era François Harold Voltaire. Mas deixe-me ir direto, que eu já saí de um assunto, mas é porque as coisas assim mostram a infantilidade dos seres humanos por causa do desvio que a religião causa na questão psicológica do ser humano, na sua inteligência, na sua maneira de avaliar as coisas, de conhecer de verdade os fatos. Mas então, o versículo 6 de Oséias 4 diz na segunda parte que o sacerdote rejeitou o conhecimento. Por isso que ele não sabe falar para as pessoas o que é ser igreja, segundo as Escrituras. Então nós que somos líderes, nós somos sacerdotes, que somos pastores, que temos uma posição e um cargo sim, de termos o ofício de ensinar a palavra de Deus, estamos vendo agora que as pessoas estão confusas porque elas dependem muitas vezes para prestar um culto a Deus, que deveria ser sua vida diária em todo o tempo, somente através da estrutura, e que sem a estrutura ela não saberia viver, ela fica desamparada, e até os próprios líderes se mostram também despreparados, porque não sabem responder a esses anseios, porque a palavra de Deus diz o quê? O que a palavra de Deus nos diz? Hebreus capítulo 3, versículo 6, por exemplo, diz que o Cristo, Jesus, o Filho, está sobre a sua casa, e esta casa somos nós. Se simplesmente, fielmente nos mantermos fiéis, com ousadia nesta chamada de sermos casa de Deus e Cristo sobre nós, ou seja, Jesus é o cabeça da igreja. Jesus habita em nós pelo seu Espírito Santo, pelo ensinamento da sua palavra. Aí a Bíblia Sagrada, que deixou para nós os principais textos, os textos relevantes, os textos aprovados, que consideramos inspirados por Deus, porque fora disso a gente extrai conhecimento, mas o crivo, o manual de vida, é a palavra de Deus. Então igreja não é somente a estrutura. Na verdade, não é a estrutura. A estrutura é o lugar onde nós nos reunimos em mordomia, onde nos comporta. Isso precisa ser esclarecido para líderes em primeiro lugar, senão eles não saberão nem dizer isso para as suas ovelhas, para os seus rebanhos, para os seus queridos, para os irmãos. E eu te digo aqui no nome de Jesus que a palavra de Deus diz que você é a casa de Deus. E igreja é quando estamos todos nós reunidos em torno da mensagem de Jesus. Ou seja, a igreja de Deus, ela não está lugarizada. Ela se reúne em lugar, ela tem uma liderança espiritual, sacerdotal, ministros, homens de Deus, pastores, evangelistas, pregadores, apóstolos e profetas, segundo o que Paulo diz como os 5 dons
para a igreja, no ministério, que diz em Efésios capítulo 4, versículo 11, que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Isso não tem nada a ver com uma hierarquia de quem manda mais ou manda menos. Esses títulos são dons que Cristo manifestou e dispensou para a sua igreja, para ela ser importante e relevante no seu compromisso, na sua mensagem. Então, a palavra de Deus ainda diz, o apóstolo Paulo, que instrui a maneira da igreja se comportar. No 1 Coríntios capítulo 12 ele fala dos dons, no capítulo 14 ele fala da organização da igreja, como que ela deve se manter. Ele está falando de pessoas quando se reúnem. Ele não está falando da conta de luz, ele não está falando do estacionamento. Essas coisas todas são pagas porque você é membro. Se você frequenta, se você participa, você deve contribuir, você deve colaborar. Mas a igreja somos nós, as pessoas que se reúnem. E aí Paulo diz em 1 Coríntios 3, versículo 16, assim: vocês não sabem que vocês são o templo de Deus? Que vocês são o santuário de Deus? Parece que as pessoas não sabem. Deus habita em você. E eu não estou falando para você que você não tem que se reunir em casas ou em templos. Pelo contrário, eu quero mais é que você se reúna, porque é uma maneira de você manifestar os dons, de receber uma palavra, um apoio, de receber uma orientação espiritual, uma instrução verdadeira. Porque nós precisamos congregar. E hoje nós temos a tecnologia, nós temos as mídias digitais, nós podemos nos relacionar com pessoas em todos os lugares do mundo. Eu faço isso. Eu tenho irmãos, amigos que seguem orientações, me pedem conselhos, me pedem um pastoreio, mesmo estando tão distante, do outro lado do mundo, que eu estou te dizendo, porque elas se sentem alinhadas ao evangelho pregado através da minha vida. Isso é uma coisa que vem de Deus. E eu as aconselho para estarem congregando com os irmãos onde elas estiverem, onde encontrarem irmãos que amam a Jesus, sejam de uma igreja batista, de uma igreja pentecostal, de uma comunidade, não importa, ou não seja nesse jeito, mas que se reúnam em nome de Jesus. A plataforma é o mundo. Será que ninguém vai entender que a igreja está espalhada pelo mundo? Está espalhada pelo mundo, e Deus tem levantado líderes não mais atípicos, mas com outra performance, visto que a comunidade do Arraial Evangélico realmente se concentrou muito na ambição do dinheiro, da grana. Parece que se esqueceram o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, o capítulo todo eles deviam ler de novo, sobre a questão do dinheiro, sobre a questão do contentamento, sobre a ambição. Somos ministros de Deus, sacerdotes de Deus, profetas de Deus. Devemos pegar o evangelho da graça para que as pessoas estejam preparadas para enfrentarem momentos difíceis como este, que um vírus coloca em pânico a população mundial, ou então alguns ficam totalmente indiferentes à realidade do que significa a tal pandemia, o coronavírus, esse inimigo que, em nome de Jesus, não vai estar sobre a minha vida nem sobre a sua vida. Em nome de Jesus, nós repreendemos esse mal sobre nós que cremos e sobre aqueles que amamos. Não é só sobre os que creem, nós repreendemos esse mal sobre toda a nossa geração. Porém, nós sabemos que existem consequências da vida pecaminosa que a sociedade humana decidiu, escolheu ter. E essa deve ser a nossa resposta na pregação do Evangelho. E você que ainda não entendeu o que é ser igreja, saiba que é você reunido com pessoas, é a igreja. Lembra que Jesus disse, Mateus 18, versículo 20, quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então imagina você estar num templo, com toda a estrutura, o nome de Jesus até escrito, a religião tal, mas Jesus não está lá. Então não é a igreja dele, ele não está lá. Imagina, o que faz a igreja é estarmos reunidos em o nome dele. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz que nós não devemos ser como muitos que não congregam. Nós precisamos congregar, nós temos necessidade de ouvir um ao outro, de nos suportar uns aos outros, de nos exortar mutuamente, de expressarmos amor, de estendermos a mão, de nos ajudarmos. Meus queridos, é preciso saber o que é a igreja. Não podemos mais viver assim no leitinho de tanta infantilidade. Você se reúne, abre as portas da sua casa da medida correta. Não estou falando agora nesse período assim, mas um pequeno grupo. Você está agindo como igreja, debaixo de uma orientação de alguém que tem realmente uma capacidade reconhecidamente ministerial, pastoral, com dons evidentes, sem vaidade, sem arrogância, sem petulância, sem presunção, sem falar que deixa que os outros falem. A palavra de Deus diz em Provérbios 27, versículo 2, que não sejam os teus lábios que te louvem, mas os lábios dos outros. Mas a pessoa faz questão de falar porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Se você fala que você não é nada, provavelmente, ou se foi, não está sendo mais.
porque um sacerdote, um pastor, ele tem temperança. Ele fala de si mesmo sem vanglória. Ele se gloria naquilo que ele é, do que ele sabe. Agora, o que eu tenho visto aí é de envergonhar. De envergonhar a quem? A mim? Não, a Jesus. Porque a igreja de Jesus é todo aquele que creu nele, que adentrou ao Santo dos Santos pelo Espírito Santo, que o convenceu da justiça, do juízo do pecado, e agora ele faz parte do corpo de Cristo, porque Deus o transportou para o reino do Filho do seu amor, e agora ele é de Jesus, e Deus vai o conduzindo para ele estar numa congregação, seja dentro da denominação como plataforma dessa vida humana, ou seja com irmãos, com grupos, e agora nesse momento eles precisam saber caminhar, eles precisam saber o que representa ser igreja de Jesus. Então, o Filho de Deus está sobre a tua vida. E você, sacerdote, você pastor, você pregador, saiba que Deus rejeita você do que você rejeita o conhecimento. E aí, o seu conhecimento tão pequeno, escatológico, talvez nunca tenha ouvido falar sobre a ira do abandono. É quando Deus não manifesta a sua glória, a sua presença real em conhecimento, em unção genuína. Não a unção que é que uns são e outros não são, mas a capacidade extraordinária de dirigir a palavra segundo a dispensação da mesma, para o propósito da palavra, a fim de que ela possa produzir o devido fruto e a devida vida naquele que está ouvindo, para que ele seja resgatado. E a palavra de Deus nos faz nos submeter a essa sua vontade. Então nós vamos dirigindo as Escrituras de acordo com a ação do Espírito Santo, dentro daquilo que nos foi revelado, como disse Jesus em João capítulo 7, versículo 38. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então você, sacerdote, deixa os rios fluir através de você, conhecendo as Escrituras e a palavra. Diga para o teu povo que eles são a morada de Deus, que eles devem abrir os seus corações. Sejamos humildes e simples. Se você quer abrir a sua igreja, para que a pessoa vai buscar uma orientação, uma porta, faça isso lá sem muita confusão, sem muito estardalhaço. É você, a igreja está aberta para trazer conselho, alguém está precisando de uma oração, mas não para ter aquele fluxo. Vamos seguir o conselho daqueles que são profissionais de saúde. Espero que você tenha entendido essa palavra. Você sacerdote, você povo de Deus, assim como eu sou parte do povo de Deus, sou ovelha de Jesus. Não é porque nós exercemos a função pastoral que nós somos superiores ou melhores, mas nós recebemos dons e capacidades para trazer esse tipo de instrução. E uma coisa que eu vi falando aí muito agora, o culto é racional, então ele não é da fé, é uma coisa assim para refutar, que é coisa de criança. Até os grandes chamados homens têm se portado como criança. O culto é racional, aí a fé não é racional, a fé não é inteligente. Para se ter culto já provém de uma sabedoria que diz que para formar o culto se precisa ter fé. Esse culto racional já é a instrução da fé revelada através das Escrituras, porque Hebreus capítulo 11 diz que pela fé nós temos entendimento, pela fé nós entendemos que foi um mundo criado, pela fé nós entendemos que devemos ter um culto racional. Então, para esse tipo de debate seria muito simples. Então, eu lamento muito por aqueles que estão confusos, mas não sejam mais confusos, sejam cheios do Espírito Santo. Seja você, igreja de Jesus. Se você tem um conselho, uma orientação de um pastor, de um sacerdote, siga, você confia nele, ele é seu líder espiritual, aí você vai com ele. A responsabilidade é sua e dele. Vê se você me entende, é sua e dele também. Agora, o meu conselho aqui, que eu entendo ser das Escrituras, é que você tenha entendimento de que você é igreja, tenha cautela e tenha prudência. Você não ir nos aglomerados, seja igreja ou não, não quer dizer que você está voltando com fé e que você está tendo medo. Você está sendo prudente, está protegendo a sua vida e a vida daqueles que você ama. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica na paz e tenha vitória sobre a tua vida contra todo tipo de praga, de peste, de enfermidade. Busque ao Senhor, porque Ele é poderoso para te livrar de todo mal, de todo juízo que nós temos visto através do coronavírus. Deus te abençoe. E estou falando assim para ninguém distorcer minha palavra. Estou falando que Jesus está enviando coronavírus, não. Deus é soberano. Ele permite que as coisas aconteçam pelas decisões humanas, pelo modo como o homem vive. Ok? Porque Deus continua sendo amor e te chamando para estar do lado dele. Se você não quer, aí é outra coisa. Você quer viver a vida do seu jeito, do seu pensamento, a sua impiedade,
É você mesmo, sua iniquidade, ou do seu modo, seu ceticismo, é com você. Mas se você quiser Jesus, se você quiser Deus, Ele te ama, te aguarda, te toma pelas mãos agora. Deus te abençoe. Um beijo gigante para todos em nome de Jesus.